como assim há quase 200 mil imigrantes desaparecidos? Ficou uma dúvida. Eu ouvi falar ainda agora outra vez de 400 mil imigrantes, mas a soma que fiz dos números que foram divulgados não chega tão longe. Esse ainda é o número. Sabe porquê? Porque há 177 mil que não foram notificados, mas não apareceram, não sabem onde é que estão. Muitos deles até já terão abandonado e, se calhar, há algum tempo o país. Calorosas saudações, e no debate de ontem à noite, Luís Montenegro, o Sr. Primeiro-Ministro, presenteou-nos com uma surpresa informativa, no mínimo bombástica, já que disse que 177 mil imigrantes estavam, enfim, em fuga, não os encontravam, tinham saído do país, ninguém sabia deles. Ora, eu sei sempre onde é que está o botão do like deste vídeo, até porque ele não tem pernas, portanto também não foge. Aproveitem e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 180 mil subscritores. Falta pouco, faltam 1000 e tal seguidores, portanto subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, vamos então ver este excerto onde Luís Montenegro menciona esta informação, no mínimo preocupante, se a quiserem caracterizar assim, e onde diz outras coisas também, e há aqui um bate-boca entre Pedro Nuno Santos e André Ventura também. Sem mais demoras, vamos ver. Luís Montenegro já teve a oportunidade de dizer que esta decisão não foi acelerada para coincidir com a campanha. A minha pergunta é, como é que pode garantir que ela vai ser concretizada? Desde logo porque a própria AIMA não tem poder para expulsar estes imigrantes. Como é que isso vai ser concretizado? Como é que o senhor garante, porque ainda não está no âmbito da PSP como quer, como é que garante que isto vai ser possível? Bom, em primeiro lugar, a lei é se as saídas não forem voluntárias, como é evidente. A lei é para cumprir ZIG, trampização, ZAG. A manifestação de interesse, Estava bem treinada essa. Bem, a agência de comunicação. Ensaiou no caminho para cá. E abrir uma consultora. A manifestação de interesse é uma coisa para ficar ZIG. Pedimos desculpa, não fizemos tudo bem, ZAG. Estava tentado. A verdade é esta. O Partido Socialista deixou-nos 400 mil processos pendentes. Uma situação de balbúrdia efetiva. O Partido Socialista não sabia quem é que estava efetivamente no país, quem é que estava a cumprir o seu desejo de legalizar a sua situação e o que é que estava a fazer. E o que está a acontecer hoje é o desenvolvimento de um processo de normalização que foi desencadeado por este governo, que criou uma estrutura de missão que envolve hoje 20 municípios, 12 instituições, que deu à AIMA a capacidade de atender com mais 7 vezes a capacidade que tinha antes, que envolve mais de 450 colaboradores, mais de 500 advogados para tratarem e tramitarem os processos. Ficou uma dúvida. Só antes de continuarmos aqui, antes desta interrupção do Carlos Daniel, o Luís Montenegro fala da imigração como se ela estivesse resolvida em Portugal e está longe de estar resolvida. Eu não lhe posso tirar o facto de ele ter colocado algumas coisas em cima da mesa, a erradicação da manifestação de interesse, enfim, alguns pontos esporádicos em termos dos controlos de entrada que efetivamente aconteceram, mas a realidade é que a imigração continuou a aumentar em Portugal e a maior parte dos portugueses quer uma diminuição da quantidade da imigração que existe em Portugal. Não só da ilegal, mas da legal também. É preciso uma diminuição porque a própria sustentabilidade do Estado Social não aguenta tanta gente. Portanto, é preciso fazer um termo de comparação quantitativo. Quando Luís Montenegro chegou ao poder em Portugal, há um ano atrás, mais coisa menos coisa, o número de imigrantes em Portugal rondava 1 milhão e pouco, mais por volta disso. Estamos em 2025, no mês de maio, no 5º mês do ano, e esse número aumentou para 1,6 milhões, ou seja, estamos a falar de um aumento quase de 500 mil de imigrantes, pelo menos em termos de registros legais, atenção, em apenas 12 meses. E portanto, para mim é complicado. Obviamente que houve aquela regularização da noite para o dia de 300 mil pessoas, praticamente, ou um bocadinho mais, naquele agrupamento de pessoas todas, e isso justifica um pouco este incremento todo, mas mesmo assim a questão está mesmo aí, ou seja, regularizar 300 e tal mil pessoas ou legalizar do dia para a noite faz algum sentido? Faz algum sentido sequer legalizar alguém que entrou ilegalmente em Portugal ou de forma irregular? Não faz. Portanto, embora eu tenha que mencionar, obviamente, que foram feitas algumas coisas, a situação da imigração em Portugal está longe, mas mesmo muito longe, de estar resolvida do ponto de vista do controle ilegal e do ponto de vista do controle legal. Vamos prosseguir. Falar ainda agora outra vez de 400 mil imigrantes, mas a soma que fiz dos números que foram divulgados não chega tão longe. Esse ainda é o número. Sabe porquê? Porque há 177 mil que não foram notificados, mas não apareceram, não sabem onde é que estão. Muitos deles até já terão abandonado e se calhar há algum tempo o país. Mas como não havia organização, como o Partido Socialista
decidiu escancarar a porta e não controlar, não há hoje essa possibilidade. Nós estamos a tentar terminar este processo de regularização para termos uma imigração regulada e humanista que valoriza aqueles que vêm para aqui trabalhar, que vêm para aqui acrescentar valor aos nossos recursos humanos. Só antes de ele fazer este mas, não saber onde é que estão 177 mil pessoas é grave. Grave. E atenção, claramente a responsabilidade está principalmente em António Costa e no governo do Partido Socialista, que o Pedro Nuno Santos fazia parte. Isso aí acho que toda a gente está de acordo. Mas a realidade é que é um perigo para a segurança nacional terem entrado quase 200 mil pessoas, 2% da população portuguesa, praticamente, e não se saber quem é que elas são, onde é que elas estão. E não é só um perigo para os 10 milhões ou 11 milhões de pessoas que vivem em Portugal. É um perigo para os 450, mais coisa menos coisa, milhões de pessoas que vivem dentro da União Europeia, ou do espaço Schengen. Portanto, porque há livre circulação de pessoas, ou seja, se deixarmos entrar quase 200 mil pessoas, assim do nada, nem sabemos onde é que elas andam, portanto, se não sabemos onde é que elas andam, deveríamos saber, porque se não sabemos quem elas são, onde é que elas estão, nós estamos a falar de potenciais, eventuais, alegadas entradas que podem colocar em causa a segurança nacional e europeia. E depois admiram-se quando as pessoas dão cada vez mais relevância a questões de criminalidade, segurança e afins. São quase 200 mil pessoas, por amor de Deus. Em termos que há concelhos neste país que têm esta dimensão populacional. Não sei, e dos mais populosos, Oeiras, por exemplo, tem mais ou menos isso, se não estou em erro. Portanto, enfim, se não ligamos a isto, estão 180 mil pessoas desaparecidas, epá, por amor de Deus. Por amor de Deus. Principal responsável, Pedro Nuno Santos, enfim, era o Pedro Nuno Santos, estava no governo de António Costa, mas é o António Costa, claro, e quem estava no seu governo. Mas o governo atual também tem responsabilidade nisso, não é? Porque eu sei que é complicado verificar onde é que estão as 180 mil pessoas, ou 177. Eu compreendo. Agora, é preciso perceber onde é que elas estão e fazer um esforço nesse sentido, que eu acho que não está a ser feito. E outro pormenor, esta notícia que agora vem nos últimos dias das 4.500 deportações da AD, o PS em 2019, em plena geringonça, em coligação parlamentar, acordo parlamentar entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, deportou ou notificou mais gente para ser deportada do que a AD agora em 2025. Portanto, voltamos à mesma questão. Foram feitas algumas coisas, mas o problema está longe de ser resolvido. Mas para não fugir à sua questão, evidentemente que para termos uma política efetiva, para podermos ter regras que são cumpridas, aqueles que não cumprem as regras têm que ter uma consequência para o incumprimento. Porque senão, que sinal nós estamos a dar às pessoas? Se for a mesma coisa, cumprir e não cumprir, todos... A questão é quem é que os conduz para fora das fronteiras portuguesas. Há três condições. Tem que ser rápido, porque está com Há três condições para haver uma política de retorno eficaz. Em primeiro lugar, haver centros de instalação temporária para deter essas pessoas e encaminhá-las com humanismo, com dignidade para os seus países de retorno. É preciso haver uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Não há, porque estes dois senhores juntos inviabilizaram na Assembleia da República. E é preciso haver mais agilidade na lei do retorno e a passagem da competência da AIMA para a PSP, que estes dois senhores também se juntaram no Parlamento para obstaculizar essa política que eles concordam com a política, mas como não querem o sucesso das políticas verdadeiramente, arranjam sempre instrumentos parlamentares para poder fazer o obstáculo do jogo político puro e duro, que não atende ao interesse da sociedade e ao interesse do país. Antes de ouvirmos o Ventura, o Monte e o Pedro Nuno também, o Luís Montenegro fala aqui de questões de estaticismo político. Claramente que acontece, não é? Nos três partidos, quer no PSD, quer no Chega, quer no PS. Agora aqui a questão é, eu não discordo do Luís Montenegro quando ele diz que as pessoas têm que ser reencaminhadas para o centro de detenção, ou para a embaixada, etc., seja o que for, e depois reencaminhadas ao seu país de origem. A questão é que estas notificações partem de um pressuposto que a pessoa vai cumprir com essa ordem. Ora, uma pessoa que cometeu uma ilegalidade a entrar no país pode facilmente não voltar ou pode facilmente não cumprir as ordens governamentais do governo português. E a questão que se coloca aqui é, se essa pessoa não cumprir a notificação de abandono voluntário do país, no caso de Portugal, como é que será feita essa mesma deportação? Com que meios, não é? A polícia tem forma de o fazer, não querendo colocar isto de uma forma simples, mas o Luís Montenegro coloca aqui na perspectiva de que as coisas correm bem. Mas quando as coisas correm mal, enfim, de um lado vai-se a bem, do outro como é que seria a ir a mal? E isso tem que ser colocado em cima da mesa, porque essas situações acontecem. Agora, na questão do taticismo político, ele pode ter razão. Atenção, não tenho aqui a proposta à frente, mas é uma coisa que acontece várias vezes em dinâmicas parlamentares, que umas vezes prejudica o PSD, outras o Chega, outro o PS e outras, até outros partidos. Atenção. Portanto, isto que o Luís Montenegro é uma crítica válida, que ele próprio, se calhar,
estará a ser hipócrita porque também já o fez no passado, mas é muito comum em termos de dinâmicas parlamentares entre todos os partidos fazerem isto. Primeiro eu vou começar por dizer o que estava a dizer há pouco. Eu acho que o PS falar disto é só falta de vergonha. Só isso. Porque deixou o país na pior situação de imigração da nossa história. Da nossa história. Nem em 75, com o retorno de 1 milhão de pessoas, tivemos tão mal. E a culpa é daquele senhor que está ali sentado. Sim, sim. E ele chegar aqui hoje e dizer Isso é credível. assim, bom, se fosse eu faria tudo diferente. Não, é credível. desculpe, estava num governo que nos deixou entrar 400 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Deixou-nos na bandalheira em que estamos hoje por sua culpa. E agora em relação ao Segundo, deixa-me responder a isto. Por culpa de quem? Deixa-me responder a isto. O PSD tem igual culpa do PS nesta bandalheira em que estamos. Porque comigo, no debate que teve o ano passado, eu, cara a cara, disse, Dr. Luís Montenegro, temos que controlar a imigração. Bom, vamos ver, é importante termos noção que o número de 1 milhão é um número exagerado. Hoje, toda a gente sabe que temos razão. Mas estes senhores todos aqui à minha volta acharam que era bem deixar entrar sem qualquer controle. E o PSD também achou. Porque foi... André, mas dúvidas, deixa-me já já que que eu estou com a nota, eu vou deixá-lo. Já sabe que eu deixo chegar ao fim. Deixa-me só chegar ao fim do meu... Está a falar de 1 milhão e meio, tem falado de quase 2 milhões, mas a verdade é que neste momento estamos a falar de 100 mil pessoas que podem estar no máximo... Carlos Daniel, o ano passado eu disse que tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes. Os fact-checks disseram falso. Bom, mas já sabemos que eles mentem sempre, por isso também pouco interessa. O que sabemos é que estão quase 2 milhões cá num país de 11 milhões de pessoas. Estes dois senhores que aqui estão são os responsáveis por isto. Nós propusemos cotas para a imigração, o PSD votou contra. Nós propusemos um referendo para controlar a imigração e que as pessoas se pronunciassem. O PSD votou contra. Nós propusemos que fossem expulsos do país, uma coisa que eu acho que é óbvia. Quem vem para Portugal e aqui comete um crime tem que ser expulso. Não é o que os senhores querem fazer, sem cumprir pena, cumpre a pena e vai embora. Não é como acontece. Ainda o ano passado tivemos um violador em Portugal. Violou várias mulheres em Portugal e foi decidido que fica cá quando cumprir a pena. Maior bandalheira que esta não há. Só um pormenor. Eu lembro-me perfeitamente do que o André Ventura aqui se queixa o ano passado, porque ele disse, em Portugal temos 1 milhão de imigrantes. E na altura foi dado como falso. Aliás, e eu não percebi porquê, porque na altura já havia notícias de vários órgãos de comunicação sociais tradicionais a darem ênfase que havia mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal já em 2024. Aliás, se pesquisarem conseguem encontrar esses números facilmente. Isso já estava a ser noticiado até antes de março de 2024. Portanto, honestamente, não percebi porque é que alguns fact-checkers disseram que isso era mentira, até porque eu tenho quase a certeza, verifiquem por favor, mas tenho quase a certeza, que na altura já era mencionado até na própria comunicação social tradicional. Agora, estamos com 1,6 milhões, não é? É o que é dito pela AIMA. Mas ao mesmo tempo o SNS diz que é 1,8 milhões, o Presidente da República diz que não sabe, o Primeiro-Ministro diz que estão 177 mil desaparecidos. Portanto, o descontrole continua. Não sei se estamos a perceber, porque há uma diferença de retórica em termos numéricos das instituições e dos próprios políticos. O Primeiro-Ministro é os 177, o Presidente da República não sabe, a AIMA é 1,8, o SNS é 1,6, ninguém sabe. O Ventura aqui diz que é 2 milhões. E se querem a minha opinião, eu não me surpreenderia, porque 1,6 milhões, estamos a falar apenas dos legais. E aqueles que entraram ilegalmente e estão cá ilegalmente. Não é? Portanto, eu não me admiraria absolutamente nada. Não estou a dizer que é, mas se for, eu não me admiro. Porque para 1,6 a 2 milhões já não é muito. Faltam 300 e tal mil pessoas à volta disso. Portanto, a verdade seja dita, não me admirava que aqui em Portugal estivessem 300 e tal mil imigrantes ilegais. E já chego aos 2 milhões. Em 1,6 legais e mais umas quantas centenas de milhares ilegais. É possivelmente execuível. Claramente. Claramente possível. E digo já, nós vamos chegar a 2026, é a minha aposta. Vamos chegar a 2026 e vão haver números que vão, em termos de imigrantes legais, vão ultrapassar os 2 milhões. Não sei se em 2026 ou 2027, mas a este ritmo é o que me parece que vai acontecer. É o que me parece que vai acontecer. E eu deixo aqui a pergunta, imaginem em 2030. Bom, vamos prosseguir. Mas agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer isto. Eu estou ao lado do... o Bloco de Esquerda Quem tem decide isso é o juiz. 10 vezes piores. Mas E para concluir, André, porque senão começa aqui a falar ao mesmo tempo. Esteve em Cabo Verde e usou esta expressão. Via verde para imigrantes é o que precisamos. Carlos Daniel, nós não podemos dizer... Quem é que disse isso? Que está... Luís Montenegro, está aqui ao meu lado. Via verde para imigrantes. Posso explicar? Num país... Não pode explicar. Isto é verdade. Num país em que PS e PSD sempre se entenderam para deixar entrar toda a gente sem controle, quando o Chega alertou para este problema, fomos o único ano passado a dizer isto é um problema sério, tem que ter controle e tem que ter paragem. O que nos dizem agora é, bom, agora há pouco a fazer. E notificam 4.500 pessoas. O PS notificou mais em 2017. Mas estamos a brincar com quem? Notificam 4.500 pessoas. O PS em 2017 e 2019 notificou mais gente. Portanto, o que o Luís Montenegro está a fazer, para além do eleitoralismo deplorável, é dizer que quer fazer o mesmo que o PS, que é não controlar. Eu vou dizer o que é que nós vamos fazer. E tem que acabar?
Vou acabar. Vou-lhe dizer o que é que nós vamos fazer. Quem está ilegal, por isso é que se chama ilegal. Por isso é que não se diz legal, é ilegal. Quem está ilegal neste país tem que sair. Quem cumpre crimes neste país tem que sair. E quem não sair a bem, olhos cara a cara, quem não sair a bem, sairá a mal. Mariana Era assim que o Mortágua. Primeiro-Ministro devia fazer. Bem, há quem olhe para isto que o Ventura está a dizer e dá o radical e não sei o que mais. Epá, eu não vejo nada de radicalismo aqui. Aliás, até vos digo uma coisa. O Ventura comparado aos seus pares ideológicos da direita europeia, onde ele está inserido, muito calmo é o Ventura, ideologicamente. E não estou, não estou a... Como é que eu vos hei de dizer? Não estou a tornar isto de forma eufemística, não. Muito pelo contrário, é mesmo uma análise realista. Os companheiros do Ventura de leste da Europa olham para o que o Ventura aqui está a dizer e dizem, pronto, está bem, o moderado. Eu não estou a gozar, atenção. Portanto, o que ele diz aqui parece-me bom senso, pá. Tu cometes crimes, vais embora. Se não vais a bem, vais a mal. Pá, ninguém tem que aturar bandidos, seja lá de onde for. Para isto já basta os bandidos que são portugueses, não é? Portanto, esses aí não podem ser deportados, vão ser deportados para onde? Não é? Portanto, já temos que os levar aqui, não precisamos de mais de outros sítios. Da mesma forma que os outros países não têm que levar com os bandidos portugueses. Tão simples quanto isso. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.